abrir nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25. Hoje a noiva será corrigida. Ela está aqui, por acaso? Cadê a noiva que vai ser corrigida? Cadê a noiva que gosta de ser corrigida? A noiva gosta de ser corrigida pelo seu amado. Pelo seu amado. Eu amo quando eu tenho uma oportunidade de ser corrigido por Jesus. Pois noiva que é noiva, filho que é filho, valoriza a correção. Pai, assim inicio essa ministração. E lhe agradeço, pois, que todo filho possa se endireitar nessa noite e que toda filha possa se parecer a Ti. Rei da Glória. Amém e amém. Lucas 14, 25 diz assim, olha, eu gostei do título que eles colocaram, embora não ser da Bíblia, mas às vezes eles colocam no início nem o título, o preço do discipulado. Gostei. Olha, não sei quem colocou esse título, mas não está errado. Há um preço que nós devemos pagar por andarmos no reto caminho de Jesus Cristo? Ou Jesus pagou todo o preço? Eis a pergunta. Há um preço para aquele que colocou esse título para um discipulado, para se reunir uma vez por semana, para aqueles que são da OSCE e a confessar os seus pecados, ser verdadeiro, apresentar suas raízes, ser honesto com sua liderança, para que possamos ser tratados, para que possamos ser curados, tanto na alma como no espírito. Há um preço para ser um discípulo? Essa é a pergunta. Pois eu vos digo, sim, há um preço para ser discípulos. E Deus sabe quão poucos discípulos tenho eu encontrado no decorrer desse tempo. Eu tenho visto muitos que fazem parte da multidão, que inclusive se beneficiam dos milagres que os 5.000, quando Jesus multiplicou o pão e o peixe, eles estavam lá. Mas a pergunta, esses são discípulos? Me responde, esses que estavam assentados, cujo Jesus teve compaixão deles e multiplicou e realizou um grande milagre, eram discípulos? Não. Esses não eram seguidores de Jesus. E manifestaram e revelaram quem eles eram. Quando? Quando receberam o milagre, não se colocaram a seguir, a querer se tornar um discípulo que paga o preço de ouvir as parábolas do Mestre, mas quando estava a bênção do Senhor, uau, 5.000, sem contar as mulheres e crianças. Seria diferente nos dias de hoje, amados? Não, não é diferente. Tomara que você não faz parte desse grupo interesseiro. Tomara que você se interesse a ser um discípulo. Lembrando-te que discípulo tem intimidade, que discípulo faz parte de um grupo seleito para ser chamado e ser incluído de um grupo que Deus chama de noiva, de igreja verdadeira, instituído por Ele. E Jesus fala do discipulado e diz, uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse, se alguém vem a mim e ama seu pai, escuta isso para aqueles que amam tanto seus filhos, seu esposo, seu trabalho, mais do que a Deus. Se alguém, vamos ver aqui, Jesus, ele estava
sendo seguido por uma multidão, e Jesus olhou para ela. Ele não olhou para seus discípulos, para essa grande multidão. Vocês querem ser meus discípulos porque não eram discípulos ainda. Quem quer ser meus discípulos, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Você quer saber algo? Se você não pode ser o discípulo de Cristo, você não será conhecido por Jesus. Porque você pode dizer, mas essa multidão que estava, ou aquela que se beneficiaram dos milagres no dia da multiplicação dos pães e dos peixes, tiveram sua porção. Viram a manifestação do poder, estavam naquela cruzada de milagre. Quando o pastor ministrou sobre a cura, sobre a libertação, eles estavam. Mas isso quer dizer que eram discípulos? Me responda. Não. Pergunta-me por quê. Eu vou lhe falar. Porque esses não pagaram o preço. Porque para permanecer perto de Jesus, tem que ir aonde Jesus vai e está. E nem sempre aonde Jesus está indo, você tem vontade de ir. Quem está me entendendo? Levanta as suas mãos. Seja, pois, tu um discípulo de Jesus. Se você ama mais o seu filho do que ama a Deus, você não pode ser discípulo de Jesus. Só isso, pastor? Se você ama a religião mais do que a Deus, você não pode ser discípulo de Jesus. Porque aquele que quer ir além, aquele que quer ir até o Senhor, deve amá-lo acima de todas as coisas, acima de tudo. Jesus deve ser o seu maior amor, o seu maior presente, o seu melhor amigo. Ele deve ser o seu pai. Ele deve ser a sua autoridade. Amados, entreguem todo o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o resto Ele fará. Ele é aquele que dará saúde ao teu pai. Ele é aquele que dará anos de vida para tua mãe. Ele é aquele que irá proteger os teus filhos. Ele é aquele que não vai deixar com que a desgraça venha sobre tua casa e a peste chegue sobre teu lar. Ele é aquele que vai impedir com que a tua botija seque. Ele é aquele que vai fazer prosperar os teus celeiros. Pois todas as promessas vêm dele. Ele é o Alfa. Ele é o Ômega. Amém? E ele diz, se alguém vem a mim e ama seu pai, é bom repetir isso. Mas agora, eu quero que tu toma isso para ti. Avalia, por gentileza. Avalia você. Se você quer vir até Jesus, olha só, repara aqui que não basta querer. Muitos querem Jesus,
Vamos concordar nisso? E eu não duvido que quem está me ouvindo e quem está me vendo nessa noite quer de Jesus. Eu não duvido disso. Mas não basta querer, porque há condições. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãs, até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Consegues tu refletir sobre esse versículo? Pois eu vos falo, essa mensagem é direito para as mães. Tem algumas mães aqui que estão nos vendo? Mãe, você está me ouvindo? Há muitas mães que idolatram seus próprios filhos. Há mães que ficam até desequilibradas. Alguns a chamam de paranoica, outros de insensata, demasiadamente radical. Pois escutem, mães, não façam dos seus filhos objetos de idolatria. Vocês me ouviram? Não faça dos seus filhos objetos de idolatria. Você não pode ser discípulo de Jesus se você ama mais a sua filha ou seu filho mais do que Jesus. Você não pode colocar o seu relacionamento além mais do que Jesus. Quais foram os 2 maiores mandamentos que Jesus nos deixou? Vocês lembram? Há 10 mandamentos dados em tábua a Moisés, né? Lembra disso? Mas foram dados 2 outros, 2 novos mandamentos por meio de Yeshua. E o que são eles? Amar a Deus de todo nosso coração, com toda a tua força e com todo teu entendimento. E qual é o segundo? O segundo é amar o teu próximo, o teu irmão em Cristo que segue, que obedece a palavra, como a ti mesmo. Amar a Deus requer o quê? Requer força, requer determinação, requer sacrifício, requer decisão. Você é decidido? Você é decidida em querer amá-lo acima de todas as coisas? Por que tem que ter força? Por quê? Por que tem que ter determinação? Por que sacrifício? Por que decisão? Porque você não o vê. Não vê Deus. E é necessário ter fé para amar Deus, que você não vê. Entenderam ou não entenderam? Só que detalhe, sem fé, diz a palavra do Senhor, é impossível agradar a Deus. Por isso que tem que ter força. Você tem que ter decisão e você deve ter fé. Deves amar o sobrenatural, amar o Senhor que tu não vê, amá-lo com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. Ama Ele, ama o Senhor e Ele te recompensará pela tua fé depositada sobre Ele.
Pois eu te digo, recebe para esses. Assim diz o Senhor dos Exércitos. De que forma posso recompensar a fé que deposites em mim? Abençoando os frutos das tuas mãos. Quando você ver com os teus olhos a bênção chegando na sua casa, saiba que há resposta de obediência, diz o Senhor. Tudo que colocar nas suas mãos será próspero se atentamente ouvir a voz do Senhor, o teu Deus, e obedecer. Se colocar em prática todos os ensinamentos sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, pois virão sobre ti as bênçãos do Senhor. Quando colocar suas mãos sobre a terra, com seu arado, arando a terra irá corresponder, porque a chuva virá. A chuva seródia, a chuva de bênção, a chuva de prosperidade. E assim continua dizendo o Senhor. Quando lançardes a semente, as sementes irão germinar e a planta irá crescer para dar muitos frutos. Os frutos serão visíveis e sua plantação, sua colheita será grande. Os teus celeiros se encherão de trigo. Os lagares irão transbordar, porque a minha bênção estará sobre todos aqueles que são obedientes e guardam os meus mandamentos. Me amar, diz o Senhor, terá como consequência uma vida longa. Me amar é experimentar o sobrenatural. Pedro, tu tá me ouvindo, Pedro? Entra no sobrenatural, diz o Senhor. Entra no sobrenatural, ande sobre as águas. Me amar, diz o Senhor, fará com que as bênçãos entrem em sua casa. Quando assim obedeces aos meus mandamentos, se guardas os meus princípios, a minha lei, as bênçãos virão sobre tua vida. O homem que é fiel ao Senhor, ele pode até envelhecer, mas ele não vai ver um justo mendigar o pão. Jamais. O homem que é fiel ao Senhor verá os seus celeiros transbordar. Aleluia! Esse homem verá o milagre com seus próprios olhos, cegos enxergando, surdos ouvir, paralíticos andar, aleijados sendo curados, leprosos purificados. Obedecer os mandamentos do Senhor. Olha só o que o Espírito Santo diz. Obedecer os mandamentos do Senhor é ir até os celeiros, é ir nos armazéns, é ir no curral e observar a cria da tua vaca. Em geral, a vaca dá uma cria, mas as tuas vacas darão 3 crias. Raramente uma vaca, uma novilha, dá 2 filhotes numa gestação, diz o Senhor. Mas sobre tua fazenda
Você está me ouvindo por parte do Senhor? Aquele que é temente, aquele que é obediente, aquele que é fiel nos dízimos e nas ofertas, aquele que é honroso, aquele que é humilde, aquele que ama Jesus com todo o seu coração, pois sobre tua fazenda, sobre teu curral, haverão novilhas vermelhas, novilhas raras, abençoadas, porque serão entregues para meus sacrifícios, diz o Senhor, e lhe farei prosperar a cria do seu gado. Quando você for no meio dos milharais, você vai ver as espigas multiplicando, crescendo de uma forma que para colocá-las no balaio precisarão aumentar o tamanho dos balaios, porque as espigas serão diferentes das normais espigas. As espigas serão gigantes, com muito milho, e a prosperidade será abundante. Quando fores aos lagares, os lagares irão transbordar, os peixes irão multiplicar. Encontrarás sobre tua terra poços de água potável, aleluia, nascente de água nascendo sobre tua propriedade. Haverão bênção no campo e também bênção na cidade. E olha o que o Senhor acrescenta. As bênçãos irão dizer: Senhor, somos tuas bênçãos e viemos diante do Senhor para falar daquela tua ungida, daquele teu ungido. Senhor, não conseguimos alcançá-lo. Ele está correndo muito e nós estamos correndo atrás dele, porque tamanha é a bênção e o número de amigas e irmãs que também têm o nome de bênção, que também estão correndo atrás dele e dela, mas não conseguimos alcançá-los. Pois eu, o Senhor, diz nessa noite, derramarei sobre ti bênçãos por causa da tua obediência. E eu deixo claro nessa noite que é para os obedientes. E eu não vendo profecia nessa noite. E nunca mais. É para os obedientes. Se me amar, diz o Senhor, acima de todas as coisas, acima de tudo, com todas as tuas forças, com todo o teu entendimento, sem se desviar para a direita e nem para a esquerda, eu te abençoarei, diz o Senhor. Mas aquela que amar o mundo, aquele que ama pai, mãe, amigos, mais do que a mim, não é digno de mim e não é meu discípulo. Versículo 27. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Outra condição, igreja. Qual é a cruz que o homem, amada igreja, deve carregar? Eis a pergunta. A cruz do homem, anota, guarda. É o sacrifício que ele deve pagar todos os dias. Tu tens uma cruz
para carregar? Responda-me. Ou tu diz, eu tenho um Simão Sirineu que carrega ela por mim. Mas eu quero te dizer, havia sim um homem que ajudou o mestre a carregar a cruz, mas é porque chegou no limite das suas forças. E Yeshua fez a parte dele em carregá-la. Por acaso o Senhor colocaria sobre ti um peso, um fardo que tu não possa carregar? Que seja tão insuportável para ti ao ponto de você dizer é impossível? Se necessário, se colocará um Simão Sirineu para carregar aquilo que não está em tua capacitação real de você não carregar. Mas eu te digo, há uma cruz que tu deves carregar. Só que muitos dizem, Jesus já pagou o sacrifício. Jesus pagou tudo na cruz, Pastor Cristo. Mas eu vos digo, carregas tu a tua cruz, ó hipócrita que pensa dessa forma. Carregar a cruz significa matar a carne todos os dias. Carregar a cruz é matar o engano, matar o eu, matar a arrogância, matar o orgulho. Carregar a cruz é ter todos os dias da sua vida uma renúncia constante. Quer mais? Carregar a cruz é negar a si mesmo. Negar os seus caprichos, negar a sua própria alma, o seu próprio eu, negar os prazeres. Carregar a cruz é se esforçar para entrar no reino de Deus, é ler a palavra de Deus, é jejuar, é orar, é clamar, é interceder. Carregar a cruz é carregar a sua salvação e não se apartar dela. É ser embaixadores do reino de Deus e ser multiplicador das bênçãos do Senhor, espalhando o Evangelho a toda criatura, é obedecer os mandamentos do Senhor. Por acaso, a vida de um crente é fácil? Me responda. Você acha que é fácil? O crente não passaria ele por tentações, por aflições, permitida por Deus? Pois, amada igreja, aprende a ser uma igreja madura e não uma igreja menina, porque é exatamente aquilo que desejo de vós, diz o Senhor. Tomem posse do conhecimento das Escrituras Sagradas. O mundo já é do maligno. Serão tentados. A provação virá sobre vós, diz o Senhor. As dificuldades, as tribulações virão. Carreguem a sua cruz. Sejam fiéis quando vir a mulher de Potifar agarrando pela sua sola, pela sua cueca, agarrando-a pela sua camisa, pela sua capa ou pela sua túnica. Deixem toda a sua túnica com ela e fuge para longe dela. A mulher de Potifar representa o mundo, aquilo que ela quer.
ela quer que você fique com ela. Ela ordena, ela dá comando, porque afinal José estava debaixo da autoridade de Potifar. E ela fará de tudo para que tu, José, diga, não, tu vai ficar aqui. José, tu quer ver as promessas? Pois eu te falo por parte do Senhor, deixa a tua capa e foge nu, se necessário. Ah, mas eu perdi minha capa, e uma capa de valor. Você sabe, pastor, quantos anos de trabalho eu precisei trabalhar para ganhar isso, para ser um empresário? Sim, é verdade. Eu tive que fazer algumas manobras, mas é o sistema, senão não tem como prosperar. Deixa a tua capa nas mãos da mulher de Potifar. Cefas, deixa as tuas redes e siga-me. Há momentos que Deus vai te pedir tuas redes, mas há outras oportunidades que Satanás vai te pedir que você fique e irá te agarrar. Não espera uma palavra por parte de Deus para que Deus te pede que você saia da garra, a não ser aquela palavra que um profeta ministra nessa noite para ti e te dizer, se tu não deixar a tua capa, a tua túnica, José, é verdade que tu poderá ter prazer com a esposa de Potifar, mas tu vai para o inferno. É verdade que tu poderá ter muito prazer na tua luxúria, com teu carro importado. Não é que seja errado um carro importado, viu, gente? Mas eu estou falando de uma luxúria mantida sem a obediência ao Senhor, negociando muitos princípios. Pois o Senhor admoesta os ricos desse ministério. Como assim? Os discípulos, Paulo fala na sua carta, para que os ricos sejam corrigidos, exortados, para que se tornem humildes. E quem é humilde? Primeiro, a riqueza não pode ser teu ídolo. Se tu ama mais a tua riqueza, a tua capa, certamente tu ficarás com a mulher de Potifar. E dirás para ti mesmo, mas mesmo assim eu amo o Deus de Israel. E Satanás irá rir de ti e tu não o saberás, e Deus estará com o rosto virado, decidido, e te entregar nas mãos daquilo que tua própria concupiscência desejou, nas mãos da mulher de Potifar. Carrega a sua cruz, mesmo que você leve consigo o peso da humilhação, diz o Senhor, por estar nu, saindo da casa de Potifar. Mesmo que percas tudo, mesmo que sejas envergonhada, mesmo que passas por humilhação, não me negues, diz o Senhor. Carregar a cruz é viver para mim, diz o Senhor, até o fim, e não negar o Criador. Não me negues.
Mesmo que a mulher da casa do sacerdote venha dizer: você esteve com Galileu. Não me neguem, mas digam: sim, eu esteve. Eu andava com Galileu. Eu estava no Monte das Bem-aventuranças e eu ouvi o sermão. Carregar a cruz significa viver para Cristo, mesmo que venha perder. Perder fama, perder status, perder seguidores, perder elogios, perder aqueles que te aplaudem, perder amigos, perder pais, perder mãe, perder filhos, perder irmão, perder irmã. Estão dispostos a seguir Jesus? Amada noiva, quem ouvindo essas palavras e a colocando na balança, estão dispostos a colocar os pesos, porque sempre quando deves tu tomar uma decisão, há um contra e há algo em favor. Por isso que o Senhor diz: eu coloco a vida e eu coloco a morte. O que diz a tua balança? Não seja hipócrita. Não seja hipócrita. Porque se a tua balança, olhando para ela, ela se inclina mais pelo prazer do mundo, e mesmo assim, tu aceita a tua situação, será chamado de hipócrita por parte de Deus. E o Senhor deixa claro: não me negues. Pois essa palavra deve brotar no seu coração para todos os que me ouvem nessa noite. Você sabia que os muçulmanos estão amando e defendendo Allah com suas próprias vidas? Colocam bomba sobre seu corpo, estão dispostos até mesmo a se deixar explodir para ter seu lugar, segundo eles, lá no céu, como recompensa de tornar-se um martírio. Os budistas defendem Buda. Os católicos defendem fervorosamente Maria, uma estátua feita por mãos de homem, cujo é abominável aos olhos do Senhor, meus amados. Pois se Deus abomina a idolatria, e de Gênesis a Apocalipse está cheio de versículos que apontam isso, pois esses defendem com unhas e dentes a sua posição. E vocês? Aonde está o seu zelo em você em defender o próprio Deus, as suas palavras? Só não lê a Bíblia que não quer, né, meus amados? E você que diz ser evangélico, vão defender a quem? A igreja evangélica corrompida? Pois nessa noite, eu venho com espada para dizer para os hipócritas evangélicos, os mornos da congregação da casa de Israel: acordem, arrependei-vos dos vossos pecados, arrependei-vos da vossa mornidão. Ó Laodiceia, arrependei-vos e voltem-se para o Senhor. Israelitas, voltem para o Senhor, voltem para Deus, pois Deus é bom, o Senhor é bom. Enquanto se pode achá-lo,
procura-o. Versículo 28. Qual de você, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Olha só, mais um ensinamento aqui. Mais uma parábola por parte de Jesus. Vou lhe falar algo. Vocês não podem dizer amanhã: o pastor Cris não nos ensinou. O pastor Lucas não nos ensinou. Pois no dia do julgamento, escuta isso, para todos que foram ensinados por mim e que mesmo assim não quiserem colocar aquilo que ensinei para você em prática, você sabe o que eu irei dizer? Eu irei fazer como Pilatos. Irei pedir para os eunucos trazerem água para que eu possa lavar as minhas mãos. Porque minha parte eu estou fazendo. E até mesmo confrontando o sistema de todos os lados, seja evangélico ou não evangélico, nem aqui, nem ali. Eu defendo o reino de Deus e não a religião. Para isso, é claro, terei inimigo, terei opositores que não irão concordar, já sei disso. Terei pessoas que irão falar mal, que irão criticar, mas não abrirei mão das convicções daquilo que o revelador traz com a sua revelação. Morrerei defendendo os princípios do Evangelho e serei feliz ao morrer sabendo que irei cumprir o meu chamado. Se aqui algum aqui consegue entender. Pois aqui está também, meus amados, o ensino que a igreja deve aprender. Há muitos que fazem compras. Há muitos que fazem negócios de venda. Há muitos que planejam o futuro, que planejam sonhos. Há muitos, inclusive, que estão nessa noite, que estão muito decepcionados, tristes e prejudicados. Mas por que será? Porque não calculam. Não fazem planos e, principalmente, não dependem do Senhor. E veja o que a palavra diz, amada igreja. Qual de você, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-lo? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem riram dele, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Que tal pedir sabedoria para Deus nessa noite? Querem sabedoria? Então fecha os seus olhos. Fecha os seus olhos. E repete comigo: Pai Celeste, me dê sabedoria. Freia os meus passos
para que eu possa recorrer à sua palavra, ao seu conhecimento e não tropeçar pela insensatez e precipitação. Amém e amém. Glória a Deus. Versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Ei, jovem rico, se você não abandona o amor ao dinheiro, tudo aquilo que você tem, se até o dia de hoje foi objeto de idolatria, você não pode ser discípulo do Senhor. Há algum jovem rico entre nós? Versículo 34. Olha isso. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Por que muitos estão perdendo o desejo de evangelizar? Por que muitos estão perdendo a fome pelo Evangelho, a sede pela palavra do Senhor? Por que muitos estão deixando com que a mornidão entre e perderam o primeiro amor? Pois eu te digo, acorde. Levanta-se dos seus assentos, saem das suas sonolências e vive uma vida reta aos olhos do Senhor, pois o Senhor está chamando uma geração preparada para a batalha, uma geração que não irá se corromper, uma geração de valente. Você está disposta a ser uma valente ou um valente? Pois veja o que Jesus diz acerca do sal. Olha o que ele fala acerca do sal, que perde o seu sabor. Não serve nem para o solo e nem para o adubo. É jogado fora, no lixo, a ser queimado. E Jesus continua e diz: aquele que tiver ouvidos para ouvir, ouça. O sal que perdeu seu sabor não tem mais valor. Perdeu o brilho, perdeu o desejo, perdeu o prazer de se assentar todas as terças-feiras e todos os sábados a ouvir a palavra do Senhor. Perdeu o interesse de ser discipulado. Não tem mais temor, não confessa mais os seus pecados, viva na prática do pecado e não tem tremor. Esse será jogado fora, diz a palavra do Senhor. Pois para terminar, eu quero falar que todos esses que hoje à noite estão ignorando aquilo que estou dizendo, aqueles que não estão levando a sério aquilo que o Senhor diz nessa noite. Mas amanhã irão se lembrar essas pessoas num lugar aonde haverá ranger de dente e muita dor. Esses não servirão nem para o solo e nem para o adubo. Será jogado fora. Aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz para a sua noiva. Acordou? Você precisa mais?
qual grupo você fará parte? Tenho certeza que quer ser discípulo? Então, juntem-se a nós. Vamos te ajudar. Há um preço, mas o fardo é leve. Te garanto. Há dificuldade, às vezes não é fácil, mas quando você tem pessoas que lhe ajudam, que lhe incentivam, como é bom ter um treinador. Quando você faz parte de um time, o treinador tem o seu papel de encorajar, de guiar, de dar estratégia para um time de futebol que talvez não tinha entendido que para certas situações, para certo jogo, é necessário adotar esse tipo de método, porque nem tudo o jogador sabe. Estão me entendendo? Para aqueles que são independentes, solitários. E Ele diz, Deus fala comigo, é só, eu não preciso de igreja. Engano. 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 Deus pode te sustentar enquanto você ainda não achar um pasto. É verdade. Pela misericórdia do Senhor. Deus pode te manter vivo, como assim manteve vivo Moisés ao atravessar o deserto e se encontrar na casa de Jetro e ali depois ter seu encontro com Deus. E livrar Moisés das feras selvagens, do escorpião, do leão, não sei o que havia naquela época do deserto, quando Moisés atravessou, mas ele é capaz, sim, se você é escolhido, mas ele te faz atravessar o deserto para te encontrar num lugar onde tu estarás encontrando tua família cristã. Se não for assim, morrerás no deserto. Mas o deserto, a travessia é para um propósito. Você encontrar-se num Sinai e encontrar sua esposa, seus filhos, sua família em Cristo. Pai, obrigado. Obrigado por acordar aquele que estava dormindo. Obrigado, Senhor, por conscientizar aquele que ainda estava tomando essas palavras para outros e não para si mesmo. Obrigado, Senhor, pois Tu és quem abre os olhos daquele que não vê ou daquele que não quer ver. Pois o Senhor falou e eu lhe agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Atravessou esse deserto até o dia de hoje para estar hoje ouvindo essa palavra, então faça o seu cadastro. Rápido, Moisés. Rápido, Josué. Rápido, José. Como fazer? Vocês estão vendo esse site www.crisduran.com.br. É meu site. Você entra no meu site, você verá uma janela que está escrito Online World Church e ali você aperta essa janelinha, online, mais fácil, e aí debaixo há um cadastro que te espera. Eu perdi, Pastor Cris, como que era o que o Senhor falou? Em cada palavra que eu ministro, você pode ver no meu canal, no canal do YouTube, nesse canal, todas as palavras. No final, eu apresento um convite. Então, coloca no final, reouve, mas faça parte de tudo esse ministério. Tá bom, queridos? Meus amados, terminamos. Eu desejo uma excelente semana para todos os discípulos ou aqueles que decidem fazer parte do grupo dos discípulos. Meus parabéns pela decisão sábia e eu lhes digo até sábado que vem. Até lá.